E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Érico novamente. A gente vai gravar agora uma aula relativa ao conteúdo do primeiro bimestre ainda, uma revisão, né, como nós estamos fazendo, sobre o tema arcadismo, literatura brasileira, arcadismo, ok? Preparem-se aí que a gente vai começar nossa aula. Diminuindo aqui a tela. Bem, pessoal, o arcadismo, né, será o nosso tema. Então, vamos lá para o nosso sumário. Então, nós vamos ter um breve contexto histórico do que foi o arcadismo, né, de quando aconteceu o arcadismo, o que foi o arcadismo, características gerais, as ideias que esses poetas, os ideais que esses poetas possuíam, né, a poesia arcade no Brasil e os principais autores. Como eu falei, no arcadismo há uma preponderância da poesia, né? Nós vamos ter plenamente a poesia sendo produzida, ok? Vamos lá começar? Bem, breve contexto histórico, né? Principal movimento literário do século XVIII. Século XVIII, vai de 1701 até 1800. Esse também é chamado de o século das luzes, não é? Seu contexto é marcado pelo iluminismo e pelo avanço técnico e tecnológico que produzirão a industrialização lá na Inglaterra e o consequente êxodo rural, né? A saída, né, das pessoas do campo para a cidade por conta dessa primeira revolução industrial. Então esse é o momento, né? O período também é fundamental para compreender o declínio, né? A queda, o declínio do absolutismo, ou seja, das monarquias que governavam os países, né? E a ascensão de uma nova classe social chamada de burguesia, seria a elite formada pelos comerciantes, pelos pequenos industriais, né, donos das fábricas, ok? E pelos profissionais liberais, como médico, advogado e por aí vai. Ok? Então é isso. Mas, professor, o que foi esse iluminismo, né? Ele foi tão importante? Pois é, pessoal. O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, tá bom? Que defendia o uso da razão, o uso do conhecimento científico, né? Simbolizado aí metaforicamente pela luz, né? A luz, o conhecimento, é a razão, ok? Contra o antigo regime das trevas, o regime absolutista, em que quem detinha todo o conhecimento ou era a igreja ou era o rei, né? O rei absoluto. E pregava a maior liberdade econômica, que era tudo que a burguesia queria. E também política, né? Participar das decisões do país, né? E também religiosa, ok? Então esse é o chamado movimento iluminista que vai influenciar todos os poetas dessa época, ok? Quando a gente fala em razão, né, em conhecimento, a gente lembra logo da antiguidade, né, principalmente de Grécia e Roma, ok? Então é de lá que veio o nome arcadismo. Ora, e no Brasil, o que é que estava acontecendo no século XVIII? Bem, no Brasil, nós estávamos vivendo o ciclo do ouro. Lembrando que o Brasil, no século XVIII, ainda era uma colônia de Portugal. E tudo que os portugueses, que o rei de Portugal queria, era encontrar ouro, metais preciosos. E isso foi encontrado, né, justamente na região que hoje nós chamamos de Minas Gerais, Goiás também, Mato Grosso, toda aquela região foi encontrado ouro ali, né? E os escravos, como a imagem aí mostra, eram os escravos que trabalhavam nessas minas, ok? Aqui do lado eu coloquei um exemplo para vocês de como é que esse ouro era marcado, né? Todo o ouro que era encontrado no Brasil
era entregue para a coroa portuguesa e recebia esses sinais aqui, né? Esses códigos, né? Com o símbolo do reino e tal. Então havia uma fiscalização muito forte. Bem, e nessas regiões, pessoal, onde o ouro foi encontrado, surgiram as cidades, né? Por exemplo, em Minas Gerais, nós temos Ouro Preto, Mariana, São João del Rei. São cidades que, ora, por ter ouro ali, iria começar a gerar muito dinheiro, né? Circular muito dinheiro naquela região. Então a região começou a florescer, começou a crescer, ok? Então foi nesses lugares, né, que eu acabei de falar, Minas Gerais, São João del Rei, Ouro Preto, em que os nossos poetas vão produzir a sua poesia Árcade. Beleza? Então era isso que estava acontecendo no Brasil. O ciclo do ouro, né? Um professor de história poderia explicar bem melhor e é isso que eu peço que você faça, né? Vá atrás de um professor, então assista videoaulas sobre esse momento histórico para você entender como é que era a vida das pessoas no século XVIII, ok? Aqui no Brasil, no caso. Continuando. Bem, mas professor, arcadismo, né? De onde vem esse nome? Pessoal, esse nome vem da mitologia grega. Árcade, né? Era uma montanha, né? Acreditava-se numa montanha em que os poetas ficavam lá com suas musas fazendo poesias, tá certo? É daí que vem o nome arcadismo. O arcadismo ele não aconteceu só no Brasil, ele aconteceu primeiro na Europa, né? Esse movimento artístico começou na Europa, em que os poetas se organizavam em arcádias, que eram grupos de poetas, ok? Bem, o arcadismo foi o principal movimento literário do século XVIII e ele recebeu também outros nomes, tá bom? Setecentismo, por ser o ano 700, né? 1700 e lá vai, 1701, 1702 neoclassicismo. Por quê? Porque os poetas vão beber da fonte da literatura greco-romana, dos ideais da filosofia grega e romana, tá certo? Então, havia uma relação direta do arcadismo com valores da cultura clássica, ou seja, valores gregos e valores romanos. E também, né, lembre que antes do século XVIII, outro movimento cultural, né, após a Idade Média, foi muito importante também e que tem relação com a cultura grega, né? Foi o Renascimento, né? Engraçado, né? A cultura greco-romana sempre influenciando as artes do futuro, né? No caso, pós-Idade Média, veio o Renascimento cultural na Itália. E agora, no século XVIII, que a gente está estudando, novamente a cultura greco-romana vem influenciar as artes, né? Principalmente a literatura. Beleza, pessoal? Vamos continuar. Bem, mas quais eram as características dessa poesia poesia Árcade, né? Poesia do arcadismo? Bem, as poesias tratavam desses temas aqui, né? Valorização da vida no campo. Olha só, como as pessoas passaram a viver em cidades cada vez mais urbanizadas, surgiu esse desejo de ter uma vida mais tranquila. E quando a gente fala em vida mais tranquila, falava-se em vida no campo. Então as poesias vão valorizar, vão falar bem, né, sobre a vida no campo, a tranquilidade de se viver no campo. Outra característica era fazer justamente a crítica à vida nas grandes cidades, né? Nas cidades que estavam cada vez mais urbanizadas. E aí você imagina, essa urbanização ela não foi planejada, ok? Exatamente. Esgoto a céu aberto, lixo, né? Imagina a quantidade de doenças que surgiram, né? Que se tornaram cada vez mais populares nesse momento. Então havia esse desejo de ir para o campo, né, de viver no campo. Os poetas, eles não usavam
o próprio nome. Eles gostavam de usar um pseudônimo, uma espécie de apelido, tá certo? Geralmente era um nome que lembrava os poetas da cultura greco-romana. Eram nomes que eles diziam os nomes dos pastores, né? Eles se auto-intitulavam pastores de ovelha, né? Para representar justamente essa valorização da vida do campo, entendeu? Bem, outra coisa que nós vamos ter aqui é uma característica muito importante, que é a idealização da mulher amada. Essa característica é importante porque vai fazer com que uma próxima escola literária comece a surgir, chamado de romantismo. O romantismo, né? Esse romantismo ele começa a aparecer na literatura justamente aqui no arcadismo, né? Eles faziam muitas poesias amorosas, poesias românticas, idealizando a figura da mulher, ok? Tanto que o arcadismo também pode ser chamado de pré-romantismo, por conta dessa característica. E outra coisa, todo poeta Árcade era contrário àquelas características do barroco, né? Que foi a escola anterior, né? A escola literária anterior que nós já falamos em uma videoaula. Então, enquanto no barroco a linguagem era rebuscada, existia lá o conceptismo e o cultismo, né? O texto era cada vez mais difícil de se ler, porque não se dava para compreender o que os poetas estavam querendo dizer ali. A poesia Árcade ela vai fazer o contrário, ela vai ser uma poesia simples, uma linguagem simples. Beleza? Continuando aqui. Bem, e quais eram os ideais, né? Como tudo no arcadismo remete à cultura greco-romana, eles usavam essas expressões aqui em latim, tá certo? A primeira expressão é inutilia truncati, né? O que quer dizer isso? É um termo que significa corte às inutilidades, corte das inutilidades, afastamento daquilo que é inútil. No arcadismo foi uma reação ao rebuscamento barroco, né? Corte tudo que é inútil, a poesia tem que ser simples, nada de palavras difíceis, palavras raras, frases invertidas, né? Nada disso. No barroco valorizava-se a simplicidade. E quando se falava em lugar, né, nós temos esse outro ideal, o locus amoenos, locus amenos, um lugar ameno, um lugar rural, pastoril, propício para se alcançar a paz no amor. Então, boa parte das poesias líricas do arcadismo fazem descrição desses lugares, né? Também chamados de bucólicos, né? Lugares ligados à natureza, né? Próximos à natureza, um lugar ameno, rural, um ambiente rural. Se você ouve lá só o som dos passarinhos e o som do vento batendo nas folhas. Então, era este o lugar ideal para os poetas do arcadismo, tá? Para os pastores, como eles gostavam de ser chamados. Outra característica, fugere urbem, né? Termo latino que significa fuja da cidade, fugir da cidade, fugir do urbano. Então, o urbano era onde estava lá a mentira, né? Onde estava a confusão, onde estavam as doenças. Então, fuja da cidade. A poesia deles, o texto deles falava sobre isso. Vamos fugir da cidade. Ok? Vamos para o campo, vamos para a floresta, lá é que o ambiente é melhor. Ok? E o bucolismo também é uma palavra importante, um termo importante. Bucolismo é um termo utilizado para nomear o tipo de poesia pastoral ou pastoril, né? Toda poesia que traz uma descrição do campo, né, de como é o campo, como são as florestas, né? Essa é uma poesia bucólica, ok? Poesia que fala sobre o campo. Bem, e outro ideal, esse aqui virou até nome de perfume, se não me engano, né? Carpe diem. Essa expressão, na verdade, ela vem de uma frase do poeta Horácio, poeta lá
da cultura clássica, que diz assim: Carpe diem quam minimum credula postero. É uma expressão em latim que significa aproveite o dia de hoje e confie o mínimo possível no amanhã, né? Ou seja, viva o agora, tenha as experiências agora, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, esse era outro ideal que aparecia nas poesias Árcades, beleza? Então, temos aí os ideais. Bem, a poesia Árcade, pessoal, os textos do arcadismo são divididos em 3 grupos, ok? Poesia lírica, poesia satírica, poesia épica. Lírica, né? Lembrando das aulas de introdução à literatura, lírica é toda a poesia que fala dos sentimentos, beleza? Olha um trechinho aqui de um poema do Tomás Antônio Gonzaga, poeta árcade brasileiro. Esse poema você encontra no livro Marília de Dirceu. Dirceu era justamente o pseudônimo usado pelo poeta Tomás Antônio Gonzaga. Olha só, é uma poesia lírica que resgata a mitologia grega, a questão amorosa, o bucolismo e o pastoril, né? Fala do campo, ok? Então vamos ler aqui. Cupido, tirando dos ombros a aljava, num campo de flores contente brincava. E o corpo, tenrinho, depois enfadado, incauto reclina na relva do prado. Então você vê ali esse personagem da mitologia grega, né? O Cupido se escondendo aí na relva, na grama. Marília formosa, que ao Deus conhecia, oculta espreitava quanto ele fazia. Então a Marília estava de olho lá no Cupido. Mal julga que dorme, se chega contente, as armas lhe furta e o Deus a não sente. Então olha só, a Marília pegou as armas, que é a flecha, né, e o arco do Cupido. Esse instrumento ele usava para apaixonar os casais. Os faunos, mais uma personagem da mitologia, mal viram as armas roubadas, saíram das grutas soltando risadas. Acorda Cupido, e a causa sabendo, a quantos o insultam, responde dizendo: temíeis as setas nas minhas mãos cruas, vereis os que podem agora nas suas. Ok, então a gente vê ali uma brincadeira, né? A Marília participando de uma brincadeira aí, pegando o arco e flecha do Cupido, né? E os faunos também entram nesse poema. Ok, então a poesia bem simples, né? Bem musical, palavras difíceis você não encontra aqui, né? Por conta da linguagem ser do século XVIII, né? Então, algumas coisas talvez você não saiba, né? Incauto, por exemplo, né? Incauto é inocente, beleza? Então é isso. Vamos para o próximo tipo de poesia árcade. Bem, nós temos a poesia satírica. A poesia satírica, ela já tinha a característica, né? A função de ridicularizar ou de provocar alguém, de provocar uma pessoa. Geralmente era uma crítica que se fazia a alguma personalidade do momento lá, talvez um governador ou até o próprio rei, beleza? E de novo a gente tem a presença aqui de outro pseudônimo, que é o Doroteu. Vamos dar uma lida. Já disse Doroteu que o nosso chefe apenas principia a governar-nos. Nos pretende mostrar que tem um peito muito mais terno e brando do que pedem os severos ofícios do seu cargo. Agora, cuidarás, prezado amigo, que as chaves das cadeias já não abrem, comidas da ferrugem, que as algemas como trastes inúteis se furtaram, que o torpe executor das graves penas liberdade ganhou, que já não temos descalços guardiões que à fonte levem, metidos nas correntes os esforçados?
Então aqui está o Doroteu, né, falando que o governador do lugar aí, né, é um lugar fantasioso, né, se mostrava um bom governador, mas na verdade era uma péssima pessoa, né, que prendia os outros, ok? Então tá aí a poesia satírica do arcadismo. E agora a gente tem um outro exemplo que seria a poesia épica. Também nós já estudamos lá no início da introdução sobre literatura, né? Os gêneros literários, lírico, épico e dramático. Dramático nós não vamos ter, porém o lírico já vimos e agora o épico também aparece no arcadismo, ok? Bem, era uma poesia que conta uma história, né? Que conta um fato histórico, tá? Em forma de poesia, beleza? Uma narrativa poética. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês um texto muito interessante chamado Caramuru. Seria o poeta, no caso, Frei de Santa Rita Durão, né, contando como foi o descobrimento da Bahia, tá certo? Então, nesse momento, aparece aí uma figura histórica, né? Uma figura de um homem, de um europeu que foi encontrado nas areias lá das praias baianas, e esse homem ele foi capturado pelos índios. E aí, em um determinado momento, aquele homem, né, mexe numa espingarda que estava lá com ele, dá um tiro para cima, né? E ali aquele tiro, aquele barulho ensurdecido, né, fez com que os índios ficassem com medo e o batizassem de Caramuru, né, que significa som do trovão, ok? Então eu vou ler esse trechinho que fala justamente sobre isso. Então, toda em terra prostrada exclama e grita, a turba rude em mísero desmaio, e faz o horror que estúpida repita, Tupã, Caramuru, temendo um raio. Pretendem ter por Deus, quando permita o que estão vendo em pavoroso ensaio, entre horríveis trovões do Márcio jogo, vomitar chamas e abrasar com fogo. Desde esse dia é fama que por nome do grão Caramuru foi celebrado o forte Diogo. Diogo esse europeu que eu falei para vocês. E que escutado dorme este apelido bárbaro espantado. Indicava o Brasil no sobrenome, que era um dragão dos mares vomitado. Nem de outra arte entre nós antiga idade, tem Jôsse, Apolo e Marte por deidade. Então aqui você vê que o texto é bem mais rebuscado, né? Que a poesia épica, ela necessitava desse rebuscamento a mais. Porém, não chega a ser tanto quanto no barroco. Ok, pessoal? Então, são 3 os tipos de poesia arcade: lírico, satírico e épico. Beleza? Continuando aqui, vamos conhecer agora os autores e as obras do arcadismo. Tá? Os autores são Cláudio Monel da Costa e a sua obra mais conhecida, Obras Poéticas, Tomás Antônio Gonzaga, autor mais conhecido pelo livro Marília de Disseu, e o de poesia satírica Cartas Chilenas. Santa Rita Durão, né, o Frei Santa Rita Durão, escreveu lá o poema épico Caramuru. Nós também temos o Basílio da Gama, autor de O Uruguai, outro poema épico. Manuel Inácio da Silva Alvarenga escreveu poesia lírica chamada Glaura, né, que era a musa inspiradora. Ok? Então esses são os autores e as obras. O mais interessante é conhecer, né, como a gente leu aqui alguns poemas árcades, de cada tipo, né, lírico, satírico e épico. E basicamente, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, né? É um pequeno resumo aí do que é o arcadismo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Assistam quantas vezes vocês quiserem. Qualquer dúvida, anota aqui embaixo no comentário.
E abaixo dessa videoaula, nós também temos a nossa atividade para ser resolvida, ok? Até mais, pessoal!